Hello everyone! Olá para todos! Preparados aí para uma revisão geral? No vídeo passado eu trouxe um pouquinho das atividades que aparecem aí na plataforma de vocês e agora eu vou fazer uma revisão geral. Se você já fez as atividades da plataforma, você vai se sentir contemplado aqui. Se você não fez ainda, aproveita para utilizar essa aula como preparatório para fazer aí as atividades. Tem todas as atividades aqui? Claro que não, seria a mesma coisa que dar cola para vocês, mas é uma revisão geral que vai ajudar vocês a saírem super bem. Preparados aí? Então vamos para a nossa revisão da unidade 1. Primeira coisa que nós vimos aí foram as formas da gente cumprimentar, estão lembrados? Tem good morning, good afternoon, good evening. Então, nós temos uma forma de cumprimentar para cada horário do dia. Good morning eu utilizo para desejar bom dia para alguém. Good afternoon é para a tarde. Good evening eu digo quando eu estou chegando a algum lugar no começo da noite. E eu utilizo good night quando eu estou me despedindo de alguém, me retirando de algum lugar à noite. Tem algumas perguntinhas muito legais, como por exemplo, how are you? How are you significa como você está. How do you do? How are you doing? Todas essas perguntas eu posso traduzir da mesma forma, como você está ou como vai você. São formas diferentes de começar uma conversa. É igual aqui no Brasil, quando eu chego dizendo, oi, e aí, beleza? Como é que você está? Então, não tem várias formas de a gente perguntar a mesma coisa? Como é que você está? Tá tudo beleza? Como é que vai a vida? Em inglês, nós temos as expressões equivalentes, a gente não precisa traduzi-las separadamente, porque todas têm o mesmo sentido. Então, se alguém te perguntar, how do you do? Ou perguntar para você, how are you doing? Ou how are you? Ele está perguntando a mesma coisa, quer saber como você está. Continuando aí, nós vimos também os dias da semana. Lembra que eu dei a dica? Tem muitas agendas que a gente compra em papelaria, baratinhas, que a gente leva o susto na hora que abre, porque os dias da semana estão em inglês. Tem aí a listinha dos dias da semana, lembrando que em inglês eles são sempre escritos com letra maiúscula, diferente do português. Além dos dias da semana, nós vimos também os meses do ano. E nós vimos que os meses são palavras cognatas, então eles são facinhos da gente lembrar. Janeiro, January, fevereiro, February, March, março, April, abril. Viu que muda só um pouquinho a pronúncia, mas ele é bem parecido. May, maio, June, junho. July, julho, August, agosto, September, olha só, September, gosta do som dessa palavra, setembro, October, essa todo mundo conhece por causa da famosa Oktoberfest, é outubro, November, novembro e December, o nosso querido dezembro. E depois nós falamos das estações do ano, mostrei aquela imagem daquela árvore toda coloridona com as estações do ano e falamos que é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Vamos ver um exercício aí que traz estações do ano. 4 seasons in Britain, 4 estações na Britânia ou na Inglaterra. In spring, ou seja, na primavera. The weather changes, o clima muda. Eu trouxe esse texto para vocês, uma frase em inglês, uma frase em português. E eu vou destacar aqui só as palavras importantes para o nosso vocabulário, porque se eu for ficar lendo a frase toda, vai ficar muito longo o nosso vídeo. Então, vamos lá. Spring é a primavera. Weather significa clima. Changes significa mudar. Rainy, essa palavrinha aqui é legal, nós não tínhamos visto ela antes. Rainy significa chuvoso, porque rain.
é chuva. Então, rainy é chuvoso. Lembra que verão é summer? Então, palavras como summer, sunny indicam sol, coisas ensolaradas. Sunny significa ensolarado e warm significa quente. Então, nessa frase, quais são as palavras que são referências aí a estações do ano? Nós temos spring, que é a primavera, weather, que significa clima, change, que é a mudança, e nós temos referências à chuva, que são rainy, o sunny, que significa ensolarado, o warm, que significa quente. Então, eu já sei que essa frase está me falando que na primavera o clima muda, que uma hora está chuvoso, na hora tem sol e está quente. E olha que eu não traduzi todas as palavras, vocês viram que eu fui nas palavras-chave, as que indicam o clima. Na frase de baixo, summer, eu sei que significa verão. Sunny, nós já vimos que é ensolarado. Sun, essa palavrinha é o sol. E rainy significa chuvoso ou que às vezes chove. Eu posso traduzir rainy como chuvoso ou que chove. Olha aí, novamente, palavras sobre o clima. Então, eu sei que essa frase está falando do verão, ensolarado, que tem sol, mas que às vezes chove, que também chove. Precisei traduzir a frase toda para pegar a informação? Não precisei. Essa é uma técnica chamada scanning, que você escaneia, você olha o texto de cima e embaixo e você marca as palavras que você já tem na sua cabeça. Isso é uma leitura instrumental para a gente que tem um pouco de dificuldade com vocabulário, que está aprendendo. Ao invés de ficar quebrando a cabeça com todas as palavras desconhecidas, a gente primeiro busca a informação principal do texto. Quando a gente faz isso, muitas vezes, na hora que vai para as perguntas sobre o texto, a gente consegue mais ou menos achar o caminho da resposta. E às vezes a pergunta que vem depois vai ajudar a gente a entender as outras coisas do texto, que são as palavras que a gente não conhecia. Então, quando você pegar um texto em inglês que fica, meu Deus, será que eu vou dar conta? Respira fundo, busca as palavras que você já conhece, igual a gente fez aqui. Viu que ficou facinho, entender? Vamos para o próximo aí. A próxima frase é mais uma estação do ano. Autumn, que é o nosso outono, o fall, que é quando as árvores, elas perdem as folhas. No outono é chuvoso e tem vento, é chuvoso e ventoso. E ele ainda dá uma dica, take your umbrella, umbrella é sombrinha ou guarda-chuva. E a nossa última frase é a última estação que está faltando, é o winter. O inverno é frio, cold, essa palavra é bom vocês se lembrarem. Cold significa frio, então o inverno é frio. Rainy, chuvoso. Ventoso, ele venta muito. E em alguns locais, snowy, neva em alguns lugares. E a dica é para pegar o seu casaco quando for lá fora. Olha só, cada estação do ano tem suas peculiaridades. Então, com essas palavrinhas-chave, vocês conseguem entender o que está falando de cada estação do ano. Dica aí da professora, depois que você assistiu esse vídeo até o final, volta onde eu circulei as palavras e anota aí no seu caderno, no seu vocabulário. Eu circulei essas palavras para elas ficarem de dica para você estudar, para quando você for fazer as atividades e as avaliações. Combinado? Atividade de verificação de aprendizagem. No vocabulário, palavras legais de você lembrar. Weather significa clima, change significa mudanças, mudar ou trocar, rainy é chuvoso,
warm significa ameno ou quente. Mas não aquele quente de você morrer cozido. É um quente suportável. Put on significa colocar. Every day significa todos os dias. Sometimes é uma palavra muito boa de você anotar aí com você. Sempre que ela aparecer, ela significa às vezes. Wind é vento ou ventoso. Cold, frio. Umbrella é sombrinha. Snow é nevado ou com neve, porque snow é nevar. Snow, nevado, com neve. Coat, sempre que você vê essa palavra, é casaco. Normalmente, quando fala de climas cold e snow, eles dão a dica de você usar um coat, que é um casaco que te protege do frio. Todas essas dicas de vocabulário, ó, quentíssimas para você. E dentro lá do material de vocês tem algumas atividades como essa aqui de revisão. Essa é bem legal de fazer, que ela tem os cumprimentos, good morning, good afternoon, good evening, good night, hello e goodbye, de acordo com a imagem, para dizer boa noite ao se despedir de alguém, eu vou utilizar qual deles? E aqui, ó, já tem a dica. Se eu tenho solzinho e o good morning é bom dia, eu não vou dizer bom dia à noite me despedindo de alguém. Good afternoon é à tarde, também fora de cogitação. Good evening, na figurinha a pessoa tá chegando. Então, é no começo da noite, não tem nada de despedida aí. Good night, tá vendo que a pessoa tá indo dormir, ela tá se despedindo do dia. Então, good night eu utilizo quando eu vou me despedir de alguém, quando eu estou indo dormir. Então, a alternativa aqui é good night, beleza? Continuando aqui. A correta tradução, ó, tem muita atividade de tradução. A correta tradução de United States Summer during June, July and August é? No vídeo passado nós fizemos algumas dessas. Quais que são as dicas? Dá uma olhada primeiro na estação do ano. Aqui eu tenho summer. Summer eu já sei que é verão. Preciso saber tudo que está escrito nas outras frases? Se eu olhar aqui, se aqui eu já sei que é verão, essa tá fora, essa tá fora, essa tá fora. United States, a gente sabe que é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, durante o verão é durante junho, julho e agosto. Olha aí, junho, julho e agosto, ó. Mata facinho só de saber a estação do ano. Continuando aí. There are 4 seasons in year. Tem 4 estações do ano. Spring, summer, autumn and winter. Spring is the season of flowers. The summer we go to beach. Autumn the season of fruit. The wind blows and leaves from the trees. Winter is cold, it snows. Isso é um poeminha muito famoso que as pessoas ensinam para as crianças nos Estados Unidos, na Europa, que ensina a entender as estações do ano. Olha só o tanto que ele é facinho. Spring é a primavera, então a primavera é a estação das flores. Summer é o verão. No verão as pessoas vão para a praia, seja a praia do mar, seja a praia de rio. É a estação boa para você pegar um solzinho. Autumn é a estação das frutas. O vento faz as folhas caírem das árvores. E o inverno é frio, a estação que neva. Aqui no Brasil a gente não neva, mas a gente pode dizer que o inverno é a estação mais fria do ano. Agora, leia as frases abaixo e escreva a correta estação do ano conforme a descrição do texto. Aí ele está perguntando, a estação que as folhas caem é o outono, autumn. A estação das flores é a primavera. Tá aqui, ó. Cada frase ele já tem a sua estação, é só você ficar de olho. A estação que é frio e neva é o inverno.
E a estação da praia é o summer, de boa, olha só, bem tranquilinho. E com base aí nessa nossa pequena revisão, acho que vocês já estão preparados. Boa sorte aí com seus estudos e boa sorte no EJA Tech. Thank you very much!